Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Ferreira e Santos. Eu sou o Renato, advogado aqui do escritório, e aproveito e convido a você a entrar no nosso site e a nos seguir nas redes sociais. O endereço e o link está em algum lugar aqui na nossa tela. E eu trouxe hoje conosco para falar sobre um assunto muito interessante, o nosso convidado do dia, uma pessoa que ela é multidisciplinar. Ele é regente de orquestra, o termo certo é esse, é regente de orquestra, multi-instrumentista, ele pratica tiro esportivo, artes marciais, Krav Maga exatamente. Muay Thai, exatamente. E como a gente estava brincando anteriormente, de vez em quando ele consegue um tempinho para advogar. É atividade recreativa. Exatamente, né? Como hobby, ele consegue um tempinho na agenda dele para vir conversar, vir atuar como advogado aqui para a gente. Então, eu tenho a honra e o prazer de trazer aqui Dr. Eduardo Luiz. Dr. Eduardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Dr. Renato. Prazer estar aqui nesse podcast. Prazer que você seja o âncora. Somos amigos aí de longa data, muito tempo, Jogamos bastante futebol juntos. Já tomei muitos gols de você, já catei muitos pênaltis seu também. Exatamente. Foi muita dividida, muita canelada, mas enfim, é isso. Estamos vivos para contar. Isso que importa. Tá valendo. E hoje, aproveitando em falar em divididas, em machucar, exato. Nosso assunto hoje é um assunto legal para quem opera o direito, né? Mas não muito legal para quem para pessoa que sofre, né? Vamos falar sobre acidentes automobilísticos. Na verdade, responsabilidade civil nos acidentes automobilísticos. Exatamente. Gostaria que você explicasse primeiramente em que objeto do direito, em qual área do direito se encaixa esse tipo de ação, né? A responsabilidade automobilística, de acidente automobilístico, por favor, doutor. Exatamente. Bom, a gente tem um viés muito grande aí, né? Lógico que qualquer acidente, se existir vítimas, muitas vezes acontece acidente automobilístico, uma vítima fatal, um óbito, né? Vai ter lá as implicações penais, mas a princípio, na esfera do direito civil, nós vamos falar mais sobre as indenizações materiais, né? Então, acontece corriqueiramente colisões no trânsito, muitas vezes um ônibus bate num veículo, às vezes algum motociclista também em algum cruzamento acaba colidindo contra um veículo de passeio, contra um ônibus, contra um caminhão, né? São coisas aí do dia a dia. Sim. E essas situações, elas costumeiramente são resolvidas na justiça. Quando as partes envolvidas, elas não entram ali num consenso, elas não entram num acordo, geralmente vai se resolver isso na justiça. E aí onde que entra o fenômeno, né, da responsabilidade civil. Certo. E vai ser discutido ali, inicialmente, 3 características, né? 3 requisitos, melhor dizendo, para se configurar a responsabilidade civil, que é a culpa, o nexo causal e o dano. E o dano em si. Exatamente. A culpa vai se discutir quem foi o culpado pelo acidente, né? Quem foi que passou no farol vermelho, quem fez uma ultrapassagem indevida. O dano vai se observar o tanto que o veículo sofreu, avarias. Vai se observar também, de repente, se a vítima, a pessoa que estava ali dentro, ela se machucou, sofreu algum dano corporal, algum dano estético. Às vezes a pessoa fica internada, é submetida a uma cirurgia, acaba sendo entendido ali pelo juiz também que houve um dano moral. E, por último, o nexo causal. O nexo causal é justamente o que conecta a culpa ao dano, né? Por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação: tem um acidente, a pessoa ela colide na traseira do meu veículo, né? Então, a princípio, é bem comum. Colisão traseira é o que mais acontece, né? Esse trânsito de São Paulo anda e para, a pessoa está ali mexendo no celular, acontece. E ela colide na traseira do meu veículo. Eu desço lá, olha, você teve culpa, você colidiu, tal, não estava prestando atenção, estragou o meu veículo aqui. Ela fala, tá, ok, eu pago aqui esse dano que eu cometi. E aí... Bonzinho esse. Exatamente, no melhor das ocasiões, né? Seria o ideal. Seria o ideal. Só que aí eu tenho ali alguma avaria no meu veículo, na frente, na porta, e eu vou querer que ela pague também. Ela vai falar, não, isso não tem nada a ver com a colisão que eu causei. Isso é o nexo causal. Tá? Tem que haver uma conexão entre a culpa e o dano. Exato. Tá? São esses 3 elementos aí que configuram a responsabilidade civil no dia a dia da justiça. Tá certo. E geralmente, quais são os danos que podem ser... Você já meio que já pincelou, né? Isso. Quais são os danos que a gente pode tentar ressarcir numa ação? Olha, o dano material,
né? Sim. Os gastos ali com o funileiro, a pintura do veículo, uma peça nova. Esse é o dano primário, por assim dizer. Se de repente a pessoa que está ali dentro do veículo ela acaba se machucando, às vezes quebra um braço, sofre um arranhão, alguma escoriação, tem que ficar 2 dias internado, né? Isso daí também acaba entrando aí na esfera do dano moral. Logicamente também tem que comprovar que a pessoa Exatamente. ficou naquela condição por conta do acidente. O dano moral ele é muito subjetivo, né? Não é fácil. O dano moral hoje em dia ele não é mais, pelo menos na esfera civil, em decorrência de acidente de trânsito, não é mais tão fácil como era quando surgiu há 2 décadas atrás aí, esse instituto, tá? Mas se for comprovado ali que a pessoa realmente ela sofreu um abalo que extrapola aos limites ali dos aborrecimentos diários, né? Não é um mero dissabor, mas realmente uma situação, olha, eu fiquei 2 dias internado, eu perdi a festa de aniversário da minha filha de 15 anos... o meu pai viu que eu me machuquei, passou mal, teve pressão alta, exatamente, teve todo aquele constrangimento, né? Tudo isso, desde que comprovado... Que foi por conta desse Exatamente, que foi por conta do acidente, né? Novamente, o nexo causal ali, causa sim, gera um dever de indenizar por dano moral. Tá. Vai ter também o dano estético, que a gente costuma ver muito, ligado ao dano corporal. Muitas vezes nesse acidente automobilístico a pessoa fica com uma cicatriz, por exemplo, no rosto, ou uma cicatriz no braço, né? Tem alguns juízes entendem que isso é o dano moral, outros magistrados, outros tribunais entendem que... Eu ia perguntar se acumulam, né? Exatamente. Como é que tá o entendimento? Exatamente. A jurisprudência é bastante dividida nesse sentido, né? Tem juiz que é específico em falar isso daqui é dano estético e essa indenização é por conta do dano estético, que não se confunde com dano moral. Já tem outros entendimentos, outra linha de jurisprudência, da qual eu compartilho, que o dano estético, ele tá dentro, tá englobado, sim, ele acumula com o dano moral, sem sombra de dúvida. Esse é o meu entendimento, né? E fora isso, tem a questão também do dano corporal, mais voltado para uma questão de indenização sequelar, por assim dizer. A pessoa ela trabalha, ela tem as atividades dela, uma diarista, por exemplo. E aí, em decorrência do acidente, ela se machuca, ela sofre ali um encurtamento do membro, ela perde capacidade laborativa. Uma capacidade laborativa, temporária, exatamente. E aí vai gerar também uma indenização. Tá? Lucro cessante. O lucro cessantes, isso. O lucro cessantes ele é um pouquinho, vai um pouquinho mais... É um pouquinho uma outra esfera, né? Nessa questão de acidente de trânsito, né? A perda da capacidade laboral, ok, mas ela não se confunde com lucros cessantes. O lucro cessante seria, por exemplo, no caso de um taxista. Vamos imaginar, a gente colide contra o veículo de um taxista. Por conta desse acidente, vai levar o carro para a oficina, ele vai ficar um tempo sem usar o carro. Isso, é o que ele deixou de lucrar, né? Por conta desse acidente. Porquanto ali a perda da capacidade laborativa, como o próprio nome diz, olha, eu não consigo mais exercer a função que eu exercia por tantas horas ou com a mesma eficiência. E por conta disso... Na prática, o que a gente vê é que o juiz arbitra uma indenização ali, muitas vezes por pensão mensal, às vezes até vitalícia, né? Se a sequela for permanente. Exatamente. Isso, claro, compatível com o que foi aferido pelo laudo técnico, né? Correto. Ali na tabela SUSEP. Correto. E, processualmente falando, que rito segue uma indenizatória de acidente automobilístico? Tá. Vai depender do valor da causa. Sim. Na prática isso, basicamente né? segue o rito, Exatamente. segue aquela regra geral de até 40 salários mínimos, exatamente. 20, você pode ser advogado. Isso. E tem diferença no caso de um acidente do trabalho, um acidente de trânsito, quer dizer, um acidente automobilístico. Por exemplo, nós sabemos que no juizado especial, dependendo da quantidade de salários, ele não cabe perícia. Exatamente. Então, isso também vai depender do entendimento do advogado, se ele ajuiza no juizado especial ou na vara comum. Isso, o advogado ele tem que ter a habilidade ali de fazer uma leitura do que ele vai precisar de provas no decorrer do processo. Se é uma situação que demanda perícia, por exemplo, um pedido de lucros cessantes. Sim. Lucros cessantes, muitas vezes, não é tão simples, tá? Até porque o lucro cessantes é o que a parte efetivamente deixou de lucrar, né? No caso, por exemplo, de um taxista, como que ele vai comprovar esse lucro cessantes? Quanto que ele gastava de combustível, a manutenção, a limpeza do carro, os pneus, uma transportadora,
uma grande empresa, uma transportadora, quantas viagens ela deixou de fazer com aquele caminhão, mas quanto ela recolhia de imposto? E o salário do empregado, do motorista, tudo isso, né? Então, às vezes, essa questão precisa de uma perícia. Sim. Se não na fase de conhecimento do processo, até na própria liquidação de sentença. Então, o advogado ele tem que tomar cuidado. Mesmo que o valor que ele vai pedir fique abaixo de 40 salários mínimos, se ele for precisar de uma perícia, ele tem que ingressar na justiça entrar na justiça comum, senão ele não vai conseguir. Exatamente, porque se ele entra no juizado especial, tem aquelas limitações, né? Como nós já discutimos aqui em outro podcast, o pessoal até pode procurar aí, é o podcast sobre juizado especial, nós conversamos, Sim. que vai necessitar de uma perícia e não vai poder utilizar ali no juizado especial, porque a tendência do juizado especial é ter um processo simplificado, Sim. mais ágil, mais Sim. rápido, tá? Mas a rigor, abaixo de 40 salários mínimos, sem a indenização, né, não necessitar de perícia, pode sim entrar no juizado especial. Até 20 salários mínimos, dispensa advogado, não é recomendável nunca fazer isso, até porque se precisar de recurso vai necessitar de um advogado. Sim. Acima de 20 salários mínimos, de 20 a 40, entra no juizado, mas precisa de um procurador, de um advogado. Exatamente. Então vamos tentar discorrer aqui sobre esses requisitos, né? Então, primeiro vamos falar do dano. O que é necessário para se provar o dano? Né? Para o juiz, logicamente, ele não estava no acidente, então para você entrar com uma ação pedindo um ressarcimento, uma indenização, você tem que provar os danos que lhe foi causado. Exatamente. Né? Então, quais são os elementos de prova para esse requisito, o dano? Depende de qual indenização você está pedindo, né? Tá? Dano moral, muitas vezes você vai fazer prova através de testemunhas. Sim. E também é algo, como que eu posso dizer, palpável. Quando o dano moral, geralmente quando ele é procedente, ele é inquestionável, é muito visível aquilo. Por exemplo, o caso, eu fiquei internado 2 dias por conta de um acidente que eu sofri, perdi a festa de aniversário de 15 anos da minha filha, né? Sim. Como que você vai conseguir? Leva a testemunha, prova, Sim. leva lá o contrato de locação do salão, os convites, entendeu? Você mostra tudo isso, tá? O dano corporal e o dano estético é perícia. Dano estético, eu já vi juízes condenar simplesmente com base em fotos. Tá. Eles olharam e falavam, não, essa cicatriz aqui realmente causa repugnância, então eu condeno. Os lucros cessantes, como nós falamos agora há pouco, esses são um pouco mais trabalhosos de se provar, tá? Você tem que provar ali que você tinha um contrato, que você tinha aquele lucro mensal ou diário, que você fazia diversas viagens. Isso você prova, já vi ser provado através de testemunhas. Um colega taxista que ficava no mesmo ponto, fazia as mesmas viagens, né? Ele foi até a justiça como testemunha e falou, não, eu conheço, nós trabalhamos junto em horários similares e tal, e o valor que eu ganho diariamente com viagens é tanto. E o juiz perguntou, tá, mas quanto que o senhor tem de gastos com gasolina, com combustível? Então eu já vi acontecer do juiz ele determinar o lucro cessantes com base em outro... na testemunha de um colega de trabalho do taxista, né? Interessante, eu acho que até é justo, né? É até justo. Exatamente. Depende do lado que você está, logicamente. Exatamente. Mas pensando em justiça, eu acredito que não está fora. E aí tem questões mais complexas, né, em relação ao lucro cessantes, né? Por exemplo, o caso de uma transportadora. Sofreu ali uma colisão, ficou um caminhão fora da frota, né? Tá, mas quantas viagens ele fazia, né? E quanto que gastava ali com o motorista, o salário do motorista, quanto que recolhe de imposto, tem todas essas questões, né? A gasolina. Geralmente, nesses casos, até porque o valor é maior, isso daí vai para uma perícia contábil. Entendi. Tá? E o dano material em si é fotos, orçamentos. Até gostaria de desmistificar aqui a história dos 3 orçamentos. Não é necessário, tá? Nós temos jurisprudência majoritária dizendo que não precisa de levar 3 orçamentos. Um só já é suficiente. Um só é mito. Desde que comprovadamente original e verdadeiro, né? Exatamente. Você mostra ali o que eu faria se eu fosse processar hoje. Eu mostraria o orçamento, mostraria as fotos e mostraria o comprovante. Olha, tá aqui o que eu paguei a respeito disso, tá? Lógico, se tiver 1, 2 orçamentos a mais, pode apresentar. É interessante também. Sim. Mas isso não é que, nossa, você não apresentou 3 orçamentos, então você não vai receber. Não vai receber, não é ou isso. então o juiz vai te dar vai pagar o mais barato. Exatamente. Não funciona desse jeito, tá? Isso já caiu. A jurisprudência já deixou bem claro que não é assim. E com relação à culpa?
como que se prova a culpa ou a falta dela, né? Nós pelas empresas, né? Vamos falar do nosso peixe. Então nós estamos pelo réu. Então, aí a culpa vai entrar na dinâmica do acidente, né? Uhum. E aí, como nós estamos falando sobre a responsabilidade civil, a gente vai ter que analisar se o processo ali está sendo regido pela responsabilidade civil objetiva ou subjetiva. Certo. Tá? Porque aí, por exemplo, nós temos empresas transportadoras de pessoas, empresas de ônibus, tá? A gente está falando muito sobre acidente automobilístico, imaginando a colisão entre dois veículos. Mas um passageiro que está dentro do ônibus que se machuca por conta dessa colisão um acidente automobilístico. É uma vítima do acidente automobilístico, tá? Nessa situação, o advogado da empresa ele tem que tomar mais cuidado porque vai incidir a relação de consumo. Sim. A partir do momento que incide relação de consumo, duas coisas. A primeira, a responsabilidade é objetiva. Então, a rigor, não se discute culpa. Como que você se livra dessa culpa que a rigor não se discute? Você tem que provar caso fortuito ou força maior. E tem a inversão do ônus da prova. Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, o ônus, o dever de provar que você não causou aquele acidente, que foi por caso fortuito ou culpa de terceiros, é seu, é do advogado da empresa. Sim. E isso você vai conseguir provar, na grande maioria das vezes, esmagadora das vezes, é com prova testemunhal. Tá? Basicamente, alguém que estava ali... E você entende, por exemplo, o motorista, o cobrador pode ser? Ou não? Ele pode entender que tem interesse? O que eu tenho visto na prática, o motorista, geralmente nós arrolamos como testemunha. Uhum. Chega lá o juiz corretamente, na minha visão, embora sejamos advogados da empresa, eu entendo que é correto, né? Ele ouve apenas como informante, sem o compromisso de falar a verdade, uma vez que ele participou ali diretamente da dinâmica do acidente. O cobrador, mesmo sendo funcionário da empresa, os juízes têm ouvido como testemunha. E aí é interessante, o cobrador muitas vezes ele consegue esclarecer o que de fato aconteceu, qual foi a dinâmica do acidente, tá? E consegue ali demonstrar para o juiz as causas, os fatores, as condições, e o juiz consegue prolatar uma decisão mais justa. Prova-se a culpa também, a dinâmica do acidente, através de fotos no momento que aconteceu a colisão, por isso que é sempre importante preservar a cena do acidente. Fica até uma dica aí para os nossos ouvintes, né? Deus queira que não aconteça, mas se envolveu em algum acidente automobilístico, do momento, foto. Exatamente, do jeito que o carro ficou, fotografa as placas do carro, primeiramente. Sim, das duas, fotografa, né? Ali o local do acidente, faixa de rolamento, a via, placa de sinalização, velocidade, tudo isso é muito interessante, né? Em paralelo, se tiver alguém passando ali perto, que viu o que aconteceu, geralmente pega as pessoas vêm socorrer. Conversa, se você pega viu, o contato, RG, telefone, endereço, tá? Para poder esclarecer. E lógico, façam sempre um boletim de ocorrência. Exatamente. É importante isso? É um requisito essencial ou não? Não chega a ser um requisito essencial, né? A princípio, mas ajuda como elemento de prova. Ajuda como elemento de prova, tá? Até como boa-fé processual, né? O boletim de ocorrência, na verdade, ele é um mero registro administrativo. E é um meio de prova unilateral. Ele não é submetido ao contraditório, né? A pessoa vai lá e registra o boletim de ocorrência de acordo com a visão dela. Não raro, a gente pega processos de acidente que tem 2 boletins de ocorrência conflitantes. Cada um foi numa delegacia, lavrou o boletim, mas cada um contou uma história. Exatamente, e acontece sempre. O juiz desconsidera os 2 boletins. Sim, vamos a prova analisar produzida ali nos autos. Exatamente, vamos analisar o que aconteceu aqui. Então é isso, tem que tomar sempre esses cuidados, né? Lógico, a gente sabe que é difícil numa hora do acidente, principalmente se tem alguma vítima, se alguém se machucou, naquela hora do desespero, poxa, eu vou lembrar de pegar a placa, de ver testemunho, o que aconteceu. Você quer socorrer a pessoa, né? Sim. O que aconteceu. Mas é interessante que os nossos ouvintes aí tenham essa ciência. É importante respirar fundo, manter a calma e... Tentar ter a calma, pensar no pós também, né? Pensar no pós também. Já tive situações já bastante delicadas de acidente, de atropelamento, que o motorista, segundo a versão dele, ele se evadiu do local porque a população ficou raivosa, ele seria hostilizado, talvez ele ficou até com medo de lixamento. Ele se evadiu do local e no caminho ele telefonou para emergência, telefonou para a polícia, aconteceu um acidente ali, mas eu não fiquei ali. E ele foi acusado de omissão de socorro. Exatamente, mas
a denúncia contra ele não foi procedente, não foi em diante. Não foi porque ele provou ele porque que ele saiu. Exatamente. Falou, do olha, local. ali era um bairro perigoso, eles iriam me hostilizar e eu tive que Não foi me por evadir. legítima defesa, vamos dizer assim. Não poderia digo- ser dizer, não exatamente. deixa de Estado de ser. necessidade, Exatamente, talvez, né? ou ele fugia e ligava, ou ele ficava ali e era Exatamente. mais uma pessoa Exatamente. a sofrer danos ali. Isso. E você estava falando agora das responsabilidades, né? A objetiva e a subjetiva. E processualmente falando, como é que é dividida essas responsabilidades? Tá, depende da relação existente entre as partes. Sim. Né? Se existe uma relação de prestação de serviços, uma relação de consumo, por exemplo, um pedestre que ingressa dentro de um ônibus para ser transportado. Ali a responsabilidade é objetiva. Mesma forma, o motorista de aplicativo. Motorista de aplicativo, taxista. taxista é uma prestação de serviços, né? Enquadra no CDC. Isso seria a responsabilidade objetiva. Essa responsabilidade, a rigor, não se discute a culpa. Tá. Você colheu uma pessoa no ponto de ônibus, a pessoa está incólume, ela tem que ser entregue do mesmo jeito que ela entrou. Se aconteceu alguma coisa ali, essa pessoa se machucou, mesmo que não foi culpa sua, a princípio você vai ser condenado a indenizar, a não ser que você prove caso fortuito ou culpa de terceiros. São as possibilidades aí que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil nos dão para que não sejamos condenados aí sob a égide da responsabilidade civil objetiva. Tá. Mas na prática é difícil, tá? O que a gente vê? Ação de regresso contra quem causou o acidente. Tá? O passageiro se machucou, entra com uma ação contra a empresa de ônibus. Nós vamos lá, fazemos a defesa, questionamos inclusive o dano e o valor da indenização. Sim. E o juiz vai falar, olha, aqui é responsabilidade civil objetiva, não se discute culpa, vou condenar a empresa e você, empresa, pode ajuizar uma ação regressiva contra o verdadeiro causador do acidente. O caminhão que te fechou, o motociclista que passou no farol vermelho. Na prática, acontece isso. É tá? dessa forma que acontece. E porventura, isso daí é geralmente quando tem um consumidor, né? Vamos dizer assim. Exatamente, Uma uma prestação de serviços. Mas, por exemplo, um ônibus, transporte público, bate num carro particular. Nós estaremos diante da responsabilidade civil subjetiva. Subjetiva, aí já muda a forma. Já muda a figura, aí é totalmente uma dinâmica processual diferente. Tá? Aí o que acontece? Quem ajuizar a ação tem que provar Tem que fazer a prova. a culpa da outra parte. Tá? As coisas são mais simples assim. Tá? Por exemplo, o ônibus bateu no meu veículo, eu não tive acordo, ajuizo a ação. Olha, responsabilidade civil subjetiva. O dever de prova é de quem entrou com a ação. É o ônus da prova, né? Como nós costumamos dizer. Sim. E aí tem também a responsabilidade civil objetiva e subjetiva. É interessante falarmos isso aqui. Ela influencia inclusive na prescrição para o ajuizamento da ação. Tá? Se nós estamos ali falando de responsabilidade civil subjetiva, colisão entre veículos, a prescrição, o prazo de prescrição é de 3 anos. É do Código Civil. Código Civil. Exatamente. Prescrição, para o pessoal que é novo ainda no direito, né, o tempo que você tem para ajuizar a ação depois do fato ocorrido. Conta-se do fato. Exatamente, do fato. Isso. E na responsabilidade civil civil objetiva, como o Código de Defesa do Consumidor ele é paternalista, protecionista, ao consumidor ele dá um prazo maior, de 5 anos. Já é mais mãe, né? Exatamente, mais mãe, bem mais mãe. Bem mais mãe. Exatamente. E você já pincelou, mas você como advogado, na sua experiência, né? Então, sofreu um acidente de trânsito, você pensando no prestador de serviço, né? Numa empresa, né? O que você aconselha a empresa a conversar com o seu motorista, né? Transportadora ou ônibus, né? Fretado ou público, sofreu um acidente, teve um acidente, causou o acidente, né? Vamos pensar nessa forma, né? Causou um acidente, mesmo que sem querer, né? Logicamente, né? Exatamente, ninguém vai no trânsito com essa intenção de causar um acidente, mas ele causou, né? Já pensando para nossa defesa, né? Qual o conselho que você daria para esse motorista? Causou um acidente, ok, ótimo, primeira coisa, ver se teve vítima, né? Exatamente. Fazer todo aquele socorro ali normal. aqueles primeiros momentos, Isso. Né? E logo depois, né? O que ele, pensando na nossa defesa, o que ele poderia nos ajudar, né? O que ele pode fazer? Assim, a princípio, quando assumidamente verifica-se que a culpa foi do motorista, né? Ou da empresa, o que eu sempre recomendo quando chega uma notícia de sinistro para nós.
vamos fazer um acordo antes da pessoa ingressar com uma ação judicial. Tá? Porque se ingressar com ação judicial, vai ter custas, vai ter honorários de sucumbência. Tá? Então, quando chega para nós, muitas vezes acontece. O departamento de sinistro manda para a gente, né? Grandes empresas de ônibus, por exemplo, elas têm ali uma análise, um relatório de acidente, chega a notícia, eles fazem um boletim de ocorrência, eles ouvem a versão do motorista e passam para nós. Nós verificamos, olha, entendemos que aqui, por exemplo, uma colisão traseira. O ônibus bateu na traseira de um veículo. Olha, foi colisão traseira. Dificilmente nós vamos conseguir reverter isso, tá? Então, evitando-se aí os riscos da ação, correção monetária, juros, eu entendo que deveríamos fazer contato com o dono, o proprietário do veículo e propor um acordo, né? Pagarmos aí os gastos que ele teve em 3 ou 4 vezes e sermos flexíveis, evitar a ação. Agora, se de tudo não tiver acordo, ou muitas vezes os danos do carro dele lá foi R$3.000, ele está querendo cobrar 15, 20, então toca o barco com a ação e nós nos defendemos. Sim. Tá? Mas a gente sempre passa essa orientação para a empresa. Olha, vamos procurar sempre fazer um acordo desde que, obviamente, estejamos errados, né? Exatamente. E a parte não esteja abusando, pedindo um valor absurdo. Agora, se virou ação, né? Se ingressou com ação, o que a gente passa para a empresa, para passar para os motoristas, né? E aí serve também para um motorista de aplicativo ou qualquer outro motorista que se envolver, né? Obviamente, para não ser acusado de omissão de socorro, é até uma questão de humanidade e bom senso também. Se teve vítima, chama o socorro. Depois, num segundo momento, colhe ali as condições do acidente, fotografia, se possível, teve alguém que estava passando por ali, estava vendo, pega os dados, faz um boletim de ocorrência, informa, olha, eu tenho como testemunha tais e tais pessoas, pega telefone, ô meu amigo, você viu, ele passou no vermelho, me complicou aqui, você poderia ir como testemunha, se tivesse uma ação, essas situações, né? Essas situações a gente sempre aconselha, para termos elementos lá na frente, para nos defendermos quando de uma ação. Se chegar a esse ponto, a gente conseguia exatamente uma prova a nosso favor para fazer uma defesa bem feita para o nosso cliente. Exatamente. É interessante até comentar, Renato, muitas ações que as pessoas ajuizam são improcedentes. Ganhar uma ação de acidente automobilístico não é tão simples. Não é tão simples assim. Geralmente o pessoal aí popularmente fala, isso aqui é causa ganha. Bateu aqui e tal, é causa ganha. Preferência era minha, amigo. Calma. Não é bem assim. Não vai nessa empolgação que não funciona desse jeito, tá? Você tem prova, você tem testemunha, você conhece o código de trânsito? Tem gente que faz ultrapassagem na curva e acha que está correto. Exatamente, nas faixa contínua. Tem gente que faz ultrapassagem pela direita, causa um acidente e fala, não, mas eu estou correto. Calma, né? Vamos pensar. Exatamente. Vamos com calma. E aproveitando que você entrou nesse assunto, né? Que é um mito, não sei se é um mito, você vai desmistificar ou não pra gente. Quem bate atrás é sempre o culpado? Quem colide no veículo da frente, na parte traseira dele. Melhor explicando, né, doutor Eduardo? Ele é o culpado. A presunção é relativa, não é absoluta, tá? Discorra, meu cara. Exatamente. As pessoas tendem a falar, nossa, bateu atrás, tá errado. Bateu atrás, tá errado. Tá, 95% das vezes, tá? Mas isso não é absoluto. Isso é relativo, tá? Cabe prova em contrário. É isso que eu tô querendo dizer. Tá? Imagina, por exemplo, uma subida, tá? Ali, aquela subida do Colégio Barão de Mauá. Que é bem íngreme. Exatamente, que é bem íngreme. Às vezes você fica parado no farol. Tá certo, a pessoa que tá atrás, obviamente, ela tem que ter o dever de cuidado, manter a distância, tá? Mas imagina uma pessoa que é nova de carta, perdeu o controle do carro, o veículo voltou, colidiu. Foi uma colisão traseira. Sim. Tá? Exatamente. É outra situação também. Um pedestre, ele entra na frente, ou o carro que está na frente simplesmente freia. Freia porque ou ele freava ou ele atropelava. Ou ele atropelava. E vem o outro atrás, numa velocidade excessiva, bate atrás, tá? Então, tem todas essas situações. São situações e situações, tá? Se alguma coisa, o que a gente vê, já ganhei processos nessa situação, tá? É que o carro da frente praticou uma freagem brusca. O que estava vindo atrás, ele vinha mantendo a distância, vinha na velocidade da pista, mas mesmo assim, por conta da freagem brusca que a pessoa fez na frente, ele não conseguiu. Ele acabou
colidindo. Tá? Então, cabe prova em contrário da culpa, tá? Mas é muito difícil. Na prática, é muito difícil você provar isso porque os juízes se apegam, falam, olha, se você tivesse da velocidade da pista, se você tivesse mantendo a distância adequada, se você tivesse atento às condições do trânsito, mesmo que ele tivesse praticado uma freagem brusca na frente, você não teria colidido, né? São situações e situações. Já ganhamos processos. Já ganhamos nessa situação. De que batemos na traseira, mas e ganhamos. Mesmo assim provamos que não foi por nossa culpa. Né? Exatamente. Às vezes um motociclista ele entra na frente. Tem toda uma gama de situações, tá? Mas assim, o que é correto se dizer? A presunção é relativa. Sim. Não é absoluta. Não é absoluta. Quem bate atrás é o culpado. Dificilmente você vai conseguir se safar de uma colisão traseira, tá? Mas cabe prova em contrário, sim. É muito difícil, mas cabe. É presunção relativa. E nesses casos, não sei se você já pegou esses casos de um bate, outro bate, aquele efeito manada, né? Engavetamento. Já aconteceu algum caso assim pra você? Já. Como que nós nos livramos disso, meu caro? Já aconteceu. Ou não, né? Ou infelizmente não deu certo e fomos condenados. Olha, nós tivemos aí, acho que cerca de 20, 25 ações de um acidente só. De engavetamento. De um acidente. Na marginal, dos passageiros. Os passageiros. Os passageiros. Nós advogamos para a empresa de ônibus. Sim. Eles vinham, o nosso ônibus vinha pelo corredor. Tinha um ônibus que vinha atrás, um que vinha na frente, o que é natural, corredor de ônibus. Tá? O ônibus que vinha atrás fez uma manobra totalmente proibida. Ele fez uma ultrapassagem, ele saiu da faixa de ônibus, era linha contínua. Ele saiu, tomou a frente do ônibus, nosso cliente, entrou na frente. No que entrou na frente, o nosso cliente não conseguiu evitar, colidiu. E machucou, acho que 19, 18 pessoas que estavam dentro do veículo. Do nosso cliente ou do outro? Dos dois. Dos dois. No nosso machucou muito mais, no veículo da frente machucou. Teve pessoas do veículo da frente que entrou com ação contra a nossa empresa e a maioria das pessoas que estavam no nosso veículo realmente entraram com ação. Foi uma situação de engavetamento, porque um outro ônibus, envolveu 3 ônibus, um outro ônibus que vinha atrás colidiu também, foi um acidente feio. 3 ônibus, um 3 ônibus, exatamente. Eu lembro que eu tava, era um sábado, na hora do almoço, e eu tava almoçando num restaurante e apareceu no noticiário e eu vi lá e eu falei, nossa... Que era o nosso cliente. Que era o nosso cliente. Falei, vai vir ação. E não deu outra, né? Já me aumenta aí, garçom, aumenta o som. Exatamente. Que eu quero ver. E aí nós ganhamos diversas ações e perdemos diversas outras também, porque alguns juízes entendiam que a responsabilidade tinha sido do ônibus que fez a ultrapassagem, que fechou o nosso ônibus, e outros entendiam que não, que a responsabilidade era realmente nossa, que deveríamos ter mantido a distância, que estávamos numa velocidade excessiva, e os juízes que entendiam que a responsabilidade era do ônibus da frente julgavam as ações improcedentes, com base lá no... caso fortuito, tá? Culpa de terceiros e caso fortuito. E alguns outros juízes, eu tive sentença assim, o juiz reconhecia, não, realmente quem causou o acidente foi o passageiro, foi o condutor do veículo que fez a ultrapassagem, do ônibus que fez a ultrapassagem. Só que como a responsabilidade aqui é objetiva, eu condeno a empresa que estava transportando e a empresa que estava transportando que é juiz de uma ação regressiva contra o condutor do ônibus que fez a ultrapassagem, que deu causa ao acidente. Já aconteceu, doutor Eduardo? Me veio essa curiosidade agora. Você falou de 2 ônibus, né? Dos 2 ônibus ser da mesma empresa? Já aconteceu? Já viu isso? Eu já vi, mas não com o nosso cliente. Você sabe o que aconteceu? A empresa foi condenada. Eu imagino, exatamente. Pro juiz deve ter ficado fácil, né? Pro juiz deve ter ficado fácil. Agora, qual motorista foi o culpado? Diversas ações, agora deve ter sido a auditoria interna lá que decidiu, né? Decidiu qual motorista errou ali. Exatamente. Bom, doutor Eduardo, o papo tá bom, muito interessante, realmente. Mas, para finalizar, antes de finalizar, eu gostaria de saber de você se tem algum caso que você especial que fica na sua memória, ou primeiro, ou mais importante, ou que a gente imagina, esse eu vou perder e no final ganhamos e conseguimos até manter no tribunal, ou ao contrário, fomos condenados, revertemos. Tem algum caso especial que te faz lembrar, assim, te faz abrir um sorriso desse caso, colocar um diplominha na parede com relação ao acidente automobilístico, claro? Que eu tenho certeza que outros tipos de ações o doutor certamente tem, mas com relação a acidente de trânsito, você recorda de algum? Eu tive tem vários, né?
Mas eu tive... Vou contar de duas experiências, né? Tem o ônibus articulado, como Sim. o pessoal costuma chamar aí, aqueles ônibus sanfonados. Sanfonada. É. Exatamente. Você sabe tocar sanfona? Não, sanfona não. Essa você não sabe. Meu avô, o pai do meu pai, era um sanfoneiro sanfoneiro, bom. ok. Meu pai dá uma arranhada, mas eu sempre achei meio desajeitado assim, não consegui consegue. coordenação. Já fica a dica pra aprender. Exatamente. Mas então, é o seguinte, o ônibus era articulado, né? Ou sanfonado, como o pessoal costuma Sim, dizer. Popularmente. Popularmente dito, tava trafegando lá numa rua em São Paulo, foi fazer uma curva, a curva era um pouquinho fechada, tinha um pedestre na calçada. O ônibus veio fazendo a curva, tinha uma árvore que a prefeitura não podava há muitos anos, ou talvez nunca podou, e a articulação do ônibus prendeu num galho da árvore. E foi puxando, até que soltou. No que soltou, o pedestre que estava na rua foi atingido pelo galho. Na verdade foi bem impressionante. Eu até localizo depois no servidor e te mostro as fotos. Foi a remoção cirúrgica de um olho do pedestre. Nossa. O galho veio com tudo, levou o olho direto no olho dele. Direto no olho. Nossa. Arrancou. Removeu o olho do pedestre. Foi muito impressionante. E esse caso, nós conseguimos colocar a responsabilidade na prefeitura. Na prefeitura, porque Exatamente. foi o culpado por não fazer a poda. Foi um caso que me marcou bastante. Nós fizemos a denunciação ali da prefeitura. Sim. O juiz excluiu, antes mesmo da sentença, excluiu a empresa de ônibus e condenou a prefeitura ao ressarcimento. Foi uma situação assim bastante bizarra, faz anos já, isso me marcou. E recentemente eu tive uma outra situação também, ponto cego de caminhão. Complicado. Esse processo o motorista... Não era com moto, não, né? Não. Que moto, Era ponto cego de moto para caminhão era horrível. Que também é pequenininho. O caminhão arrastou quase 1 quilômetro um Celta que entrou no ponto cego dele. E ele não viu. No meio de uma rodovia. Ele não viu. E todo mundo buzinando e todo mundo filmando. Não, cabine fechada. Devia estar ouvindo uma música lá dentro. Lá e toca o ar, que era esses caminhões canavieiros que o pessoal fala. Esses caminhões, eles são potentes, né? Sim. Era uma subida, ele colocou a marcha mais forte, foi embora. O Celta vinha pela direita, inventou de tomar a frente dele, ele não viu, foi arrastando. Praticamente quase 1 quilômetro. Tem os vídeos também aí. É uma pena que por questões éticas nós não podemos mostrar os vídeos aqui. Mas né? Conseguimos provar que a culpa foi do Celta? Exatamente. Do celtista? Exatamente. do Fizemos a nossa contestação e já em despacho o saneador, o juiz, antes mesmo de sentenciar, o que não é uma prática deles, ele já demonstrou ali, deixou bem claro, após o protocolo da contestação e da réplica, quando ele foi definir a audiência, né, ele deixou bem claro ali que entendia que o Celta tinha praticado uma manobra ilegal. E os pedidos eram estratosféricos, né? Eles queriam quase, não teve vítima, foi só a questão de arrastar ali, mas queriam quase R$500 mil de reais do carro. de danos morais. O Celta, R$500 mil de reais. Exato, de danos morais. De danos morais, tá. Exatamente. E depois desse despacho do juiz, que já delimitou ali a responsabilidade, ficou bem claro que ele entendia que o caminhão não tinha tido responsabilidade, a seguradora fez uma proposta pro dono do Celta de simplesmente arrumar os estragos materiais ali, coisa que foi R$9.500. Seguradora de quem? Da empresa? A seguradora da empresa. Da empresa. E eles aceitaram, desistiram dos danos morais e aceitaram. O motorista estava sendo acusado de homicídio culposo, tentativa de homicídio culposo, que é absurdo, né? O advogado, ele conseguiu criar a modalidade culposa para o homicídio. Até foi matéria de contestação, nós impugnamos e o juiz também deu como que eu posso dizer, um chute na canela do advogado. Fala, amigo, tentativa de homicídio culposo não existe, né? Tudo bem, você quis inovar aqui. Exatamente, e tinha isso e tinha o processo criminal, né? Foi também arquivado e resolveu. São casos aí de vitórias, né? De colocar num quadro e moldurar e colocar na parede. A gente teve bastante vitórias aí ao longo dos anos, mas esses foram os dois casos assim que te marcaram. Que mais me marcaram. Assim, teve casos de atropelamento que a gente reverteu no tribunal. Essa é uma situação bastante delicada, né? Tem que ter estômago, dependendo do assunto, tem que ter um certo estômago, tem cuidado com o que você vai falar, porque colocar culpa na pessoa, mas também
Teve ali uma situação, era uma moça, era jovem ainda, 29 anos. Esse processo me deixou bem... Eu tive crise de labirintite 3 dias depois de ter ido na audiência, exatamente. Eu fiquei impressionado, tenho que confessar. Ela ficou paraplégica. Nossa. Ela ficou paraplégica. E é aquela situação, acontece bastante acidente assim, é lamentável. Isso, o corredor de ônibus, ele tá sempre em atividade. Então, em horário de pico, as duas outras faixas que não são corredor de ônibus, quando o farol tá vermelho, elas param normalmente, né? Sim. E o ônibus também para no farol vermelho. Os pedestres passam. Mas o que aconteceu nessa situação? Os carros, eles estavam parados no farol, mas não por conta que o farol estava vermelho, por conta do trânsito. Sim. Ela, desavisada, não prestou atenção, imaginou que o farol estava vermelho porque os carros estavam parados. Só que no corredor de ônibus, não tem trânsito. Exatamente, o farol estava verde, estava livre. Ela pisou no corredor de ônibus, imaginando que o farol estava vermelho e não estava. E o ônibus não tem trânsito, mesmo em horário de pico, o ônibus acertou, a mulher ficou paraplégica. Era um caso nosso? Era um caso nosso. Era um caso nosso. Isso a gente conseguiu, nós vencemos com filmagem. Ela apelou, mas não conseguiu reverter, mas foi assim... É bastante ingrato, você ganha e você fica mal. Mesmo, meio agridoce, sabe? Né? Porque exatamente. Não, você a vida da pessoa ali não foi ceifada, mas ela ficou bem prejudicada. Foi uma vitória processual, mas você fica bastante impactado com isso. Né? Seria injusto também condenar, por exemplo, a empresa por uma culpa que não cometeu. Exatamente, o motorista principalmente, né? Ele foi comprovado que ele vinha na velocidade padrão, tomou todos os cuidados. Acontece que simplesmente a mulher saiu de 2 faixas de ônibus, 2 faixas de veículo que estavam paradas por causa do trânsito, não do farol, pisou na faixa do ônibus imaginando que o farol estava vermelho, e não estava. Então foi totalmente de surpresa para o motorista. Quando ele viu, imaginando também a cabeça do motorista, né? Numa situação dessa, mesmo ele não sendo culpado. Eles ficam bem abalados, né? Na audiência a gente percebe, eles começam a contar pra gente o que aconteceu, muitas vezes começam a chorar, dá tremedeira, um ou outro passa mal, mas é uma situação também muito ruim, né? Não é fácil. Outra situação que nós ganhamos também recentemente, o rapaz ele ficou bastante debilitado, era criança ainda na época do acidente, 11 anos, saiu da escola, estava com os amiguinhos, resolveram fazer alguma graça lá com um morador de rua, o morador de rua começou a correr atrás deles, eles atravessaram a rua, né? O ônibus também vinha, acertou, e aí o que foi crucial foi o depoimento do policial. O policial que foi no local dos fatos, ele foi na audiência e ele foi também no hospital. Tá. E no hospital o menino confessou para ele, falou, não, eu corri. Contou toda a história. E o pai também acompanhou e falou, não, foi isso mesmo. E aí constou essa versão no boletim de ocorrência. E aí Mas mesmo assim entraram com a ação? Entraram com a ação mesmo assim, mas não foram vitoriosos, né? Acidente de trânsito é bem delicado. É delicado. A gente, quando a gente ganhando ou perdendo, a gente acaba ficando... dependendo da situação do que realmente aconteceu, realmente é complicado. Tem que ter estômago e cabeça bem preparado. Eu tenho certeza que eu te conheço desde pequeno, eu tenho certeza mas que esse preparado caso isso você dessa moça que ficou tetraplégica foi... Essa deu uma balada. Eu fiquei 3 dias, não consegui vir pro escritório depois que me atacou a labirintite. Exatamente, fiquei abalado. Ficou abalado e o corpo sentiu e exatamente, a gente vai lá, faz audiência, todo o profissionalismo, né? Mas depois que sai, você fica acaba pensando, aquela adrenalina, né? O sangue esfria. Podia ser, não sei, podia ser minha mãe, podia, né? E a moça, ela tava indo fazer um curso de cabeleireira, né? Nossa. E aí o que me abalou, que me abalou muito, o que me deixou muito impactado, foi que naquela época minha mãe também fazia um curso de cabeleireira. Aí você pensa, poxa, né? Ó, eu já ia falando um palavrão aqui no podcast. Você fala, poxa vida. Você fala, poxa vida, poderia, né? Pode acontecer com qualquer pessoa, é uma fatalidade, né? Bom, doutor Eduardo, teríamos assunto aqui para mais uns 2, 3 podcasts, tenho certeza. É sempre um prazer conversar com você. Opa, valeu, obrigado. Todas as vezes que nós temos oportunidade ali na Copa, né? No elevador, a gente sempre troca ideia, sempre conversa, sempre muito prazeroso conversar com você. Valeu, eu agradeço muito a participação aí, muito bacana, a oportunidade de falar. Top. Que bom. Valeu, obrigado. Agradecemos, acredito que a nossa audiência também gostou bastante, foi bastante esclarecedor, né, esse assunto. Então, novamente, eu convido a todos a entrarem nas nossas redes sociais, a curtir, compartilhar, a nos seguir. Sempre teremos assuntos interessantes nas nossas redes sociais e também nos nossos podcasts, nossos outros episódios. Certamente traremos assuntos relevantes e novos do direito. E é isso. Então, convido a todos
a continuar conosco, né, nas redes sociais, no nosso site, e até uma próxima. Até mais. Tchau, tchau, Valeu, gente. pessoal. Obrigado, tchau, tchau. doutor Um Eduardo. abraço. Valeu, doutor. Tchau, tchau.